Gente, vocês já pararam para pensar nas teorias sobre Minsum? Pois é, existem algumas bem profundas que o fandom discute. Hoje eu vou compartilhar com vocês as 5 teorias mais comentadas e como elas refletem a amizade desses dois. E você não vai querer perder isso, porque elas fazem a gente olhar pro Minsum de uma forma totalmente nova. Então, senta que lá vem história. Para começar, vamos voltar em 2018, ano do debut do Stray Kids. Lembram quando o grupo estava se formando e a energia era tão intensa? Lee Know, que foi o último a entrar na JYP, logo se destacou pela sua paixão e talento. E é aí que tudo começa, porque essa conexão que ele tem com o Jisung é algo que começou a ser notado desde bem o início. Todos nós percebemos essa química, né? Ao longo do tempo, especialmente em 2020, quando eles se tornaram um dos favoritos do fandom, começaram a surgir teorias sobre o que realmente rola entre eles. Tipo, será que é só amizade ou é algo mais? E essa conexão é tão forte que eles até se chamam de soulmates. Meu coração não aguenta essas revelações. O fandom começou a interpretar essas interações como indícios de um chip sério. E a partir de Vlive e ESKZ Code, as interações deles se tornaram ainda mais intensas. Olha, em um desses momentos, o Lee Know reorganiza a jaqueta do Jisung enquanto eles conversam. Isso não é só amizade, Morris. Esses microgestos falam tanto sobre a relação deles, e é difícil não shippar com tanta evidência. E o fandom pirou com isso. Agora, o babado começa a esquentar. Uma das teorias mais debatidas é que a amizade deles evoluiu ao longo dos anos, e isso é algo que os fãs sempre comentam. Tem gente que diz que a relação deles é como um romance disfarçado. Amiga, a gente sabe que isso é um tema que gera calor nos debates, e os argumentos são super válidos. Afinal, quem não ama shippar um casal de almas gêmeas? E não para por aí, porque a próxima teoria fala sobre os momentos de carinho em público. A química entre eles é tão palpável que quando eles estão juntos, parece que o tempo para. A forma como se seguram e trocam olhares é de fazer qualquer coração derreter. E vocês já repararam como eles frequentemente se chamam por petnames? É muito amor envolvido. A terceira teoria que bomba por aqui é a do destino. Muitos acreditam que eles estão destinados a serem mais do que amigos. As sincronicidades nos momentos em que aparecem juntos são tipo de outro mundo. E a gente só fica pensando, será que tudo isso é parte de um grande plano do universo? A conexão deles é tão forte que não dá para ignorar, né? E a última teoria que vou contar para vocês é sobre como essa amizade é um refúgio para ambos. Em momentos difíceis, eles sempre se apoiam. É lindo ver como se cuidam e como o amor que tem um pelo outro é um suporte em tudo. E isso não é só um tema de fandom, é uma amizade que realmente tem profundidade e significado. Agora, vamos falar sobre a perspectiva do fandom. Tem um debate acalorado entre o time do chip e o time da amizade. As do time chip acreditam que existe algo mais profundo, enquanto as do time amizade defendem que o que eles têm é pura e simplesmente amizade. E sabe o que é mais legal? Ambas as visões têm suas razões legítimas e mostram o quanto a conexão deles toca o coração da gente. Em 2018, durante os primeiros shows do Stray Kids, muitos fãs notaram a conexão especial entre Minsum. As interações sutis como olhares e risadas durante as performances despertaram a curiosidade do público. O que começou como uma amizade entre membros do grupo logo se transformou em algo mais significativo, levando os fãs a especularem sobre a natureza dessa relação desde o início do debut. Os Vlive se tornaram um espaço crucial para explorar a dinâmica de Minsum. Em uma transmissão ao vivo em 2020, por exemplo, Lee Know e Seungmin trocaram brincadeiras que deixaram os fãs em êxtase. O modo como eles se apoiavam durante as transmissões era um sinal claro de que havia algo mais profundo. Os comentários dos fãs na época inundaram as redes sociais, com muitos elogiando a química deles. A criatividade do fandom também se destacou nesse contexto. Muitos fãs começaram a criar artes e histórias em quadrinhos que retratavam a relação entre Minsum de uma maneira mais romântica. Essas obras se tornaram um fenômeno, e grupos de fãs começaram a se organizar para discutir e compartilhar suas interpretações, elevando a conversa sobre a amizade deles a outro nível. Em entrevistas, tanto Lee Know quanto Seungmin mencionaram a importância de ter um parceiro dentro do grupo, e muitos fãs acreditam que essa é uma referência direta um ao outro. Essa revelação fez com que os fãs ficassem ainda mais intrigados com a profundidade de sua amizade. Em uma dessas entrevistas, Seungmin chegou a afirmar: "É bom ter alguém que te entende de verdade."
As redes sociais como Twitter e Instagram se tornaram verdadeiros palcos para debates sobre Minsun. Os fãs criaram hashtags específicas como, onde compartilharam teorias, vídeos e até mesmo análises de gestos em performances. Essas interações online muitas vezes geravam discussões calorosas, com fãs defendendo suas visões sobre a amizade e a conexão emocional deles. Nos bastidores, a relação entre Minsun é visivelmente forte. Durante a gravação de God's Menu, por exemplo, Lee Know e Seungmin foram vistos se apoiando mutuamente em momentos de pressão. Essa camaradagem não só impressionou os membros, mas também reforçou a ideia de que eles funcionam como um suporte emocional, especialmente em momentos de estresse e exigência. Durante os encontros com os fãs, Minsun frequentemente se destaca pela maneira como interagem. Em um dos eventos em 2021, por exemplo, eles foram questionados sobre o que mais apreciam um no outro. As respostas foram tão sinceras que muitos fãs saíram emocionados. Isso não só reforçou a ideia de uma amizade profunda, mas também deixou claro que eles são mais do que apenas colegas de grupo. O fandom também criou vídeos compilando momentos significativos de Minsun, destacando a evolução da relação deles. Esses vídeos, muitas vezes acompanhados de músicas emotivas, ajudam a ilustrar como a amizade deles cresceu ao longo dos anos. A combinação de imagens e trilha sonora intensifica a percepção de que existe uma conexão especial entre os dois. As performances ao vivo do Stray Kids, especialmente durante a era Noise, foram momentos cruciais para a expressão de Minsun. Em uma apresentação, Lee Know fez um gesto direcionado a Seungmin que foi imediatamente notado pelos fãs. Esse tipo de conexão visual é frequentemente interpretado como uma demonstração de apoio e carinho, reforçando as teorias sobre a natureza da amizade deles. Em fóruns de fãs, análises detalhadas sobre a amizade de Minsun frequentemente surgem. Muitos fãs compartilham suas observações sobre como eles se comportam juntos em diferentes contextos, desde ensaios até entrevistas. Algumas dessas discussões se aprofundam na psicologia do grupo, tentando entender como a amizade deles influencia o trabalho em equipe e a criatividade dentro do Stray Kids. As brincadeiras entre Minsun são um ponto alto nas interações deles. Uma vez em um vlog, Seungmin fez uma piada sobre como Lee Know sempre roubava a comida dele, e a reação de Lee Know foi hilária. Esses momentos não só mostram a leveza da amizade deles, mas também criam memórias que os fãs adoram compartilhar e relembrar. Em programas de variedade, a dinâmica de Minsun brilha ainda mais. Durante um episódio do Weekly Idol, a forma como eles se apoiaram durante um desafio revelou uma amizade solidificada. Os membros do grupo frequentemente comentam sobre como eles se completam, e isso é algo que os fãs perceberam e adoram discutir nas redes sociais. Os editores de vídeos sobre Minsun têm feito um trabalho incrível, criando montagens que capturam a essência da relação deles. Esses vídeos, repletos de momentos emocionantes e significativos, ajudam a solidificar a percepção de que a amizade deles é algo único. Os fãs frequentemente comentam sobre como esses vídeos evocam sentimentos profundos e nostalgia. As comemorações de aniversário entre Minsun também são momentos muito esperados. Em 2021, Lee Know preparou uma surpresa especial para o aniversário de Seungmin, e a alegria dele foi contagiante. Esses gestos de carinho são frequentemente destacados pelos fãs como provas de que a amizade deles vai além do superficial. Os fãs também notam como Minsun se comporta diferente em frente ao público. Durante fan meetings, eles costumam se direcionar com olhares cúmplices e sorrisos, como se tivessem uma linguagem própria. Esses momentos únicos são registrados e amplamente discutidos pelos fãs, que acreditam que isso é uma demonstração da forte conexão entre eles. A popularidade de Minsun levou à criação de uma variedade de produtos de merchandise dedicados a eles. Camisetas, canecas e até mesmo bonequinhos que representam a amizade deles estão se tornando cada vez mais populares entre os fãs. Isso demonstra como a conexão deles ressoou profundamente na comunidade, levando muitos a querer expressar seu apoio através de produtos personalizados. Durante premiações, a forma como Minsun se comporta um com o outro é observada com atenção. Em um evento recente, Lee Know foi visto segurando a mão de Seungmin, o que levou os fãs a especularem sobre a força de sua amizade. Essas interações públicas se tornaram tópicos quentes nas redes sociais, com muitos interpretando isso como uma confirmação da conexão que eles têm. As transmissões ao vivo frequentemente se tornam um espaço para os fãs debaterem a relação de Minsun em tempo real.
Durante uma dessas transmissões, um fã perguntou diretamente sobre a amizade deles, e a resposta de Seungmin deixou todos emocionados. Isso demonstra como a conexão dos membros não é apenas uma teoria, mas uma realidade que os fãs sentem e apreciam profundamente. Os encontros de fãs dedicados a Minsun são verdadeiros eventos. Grupos de fãs se reúnem para celebrar a amizade deles, organizando atividades temáticas e até mesmo competições de arte. Esses eventos não só promovem a conexão entre os fãs, mas também reforçam a ideia de que Minsun é mais do que apenas uma amizade, é um fenômeno que une pessoas. Em 2019, durante a turnê District 9 Unlock, os fãs começaram a notar que os momentos entre Minsun eram ainda mais frequentes e carregados de emoção. Num dos ensaios, Lino fez uma dança improvisada que levou Seungmin a rir incontrolavelmente. Esses pequenos momentos não apenas proporcionam alívio, mas também mostram a química que existe entre eles, algo que os fãs adoram destacar em suas análises. Os fãs frequentemente compartilham suas opiniões sobre a relação de Minsun em encontros e fóruns. Muitos acreditam que essa amizade transcende o comum, com alguns até mencionando que a conexão deles reflete suas próprias experiências de amizade. Em um encontro de fãs em 2022, um fã emocionado expressou como a amizade deles lhe inspirou a valorizar seus próprios laços pessoais, mostrando que a relação deles ressoa profundamente com o público. A criatividade do fandom também tem seus marcos. Desde 2020, diversas fan-arts e vídeos criados por fãs têm capturado a essência da amizade de Minsun. Em 2021, uma artista viralizou ao criar uma série de quadrinhos retratando momentos icônicos entre eles, como quando compartilharam um fone de ouvido durante uma apresentação. Esses produtos criativos refletem não apenas o amor dos fãs, mas também a maneira como eles interpretam e celebram a relação dos ídolos. Em programas de variedade, como o Idol Room, Minsun frequentemente se destaca pela sua dinâmica única. Durante uma gravação em 2021, eles participaram de um jogo em que precisavam se adivinhar. A química entre eles fez com que não apenas os outros membros, mas também o público risse e torcesse. Essas interações não são apenas entretenimento, mas também demonstram a confiança e o carinho que eles têm um pelo outro, consolidando ainda mais a adoração dos fãs. Para encerrar, eu quero saber de vocês. O que acham dessas teorias sobre Minsun? Já pararam para pensar em cada uma delas? Tem muita coisa que a gente pode analisar e discutir, e eu tô super curiosa para saber a opinião de vocês. E se vocês já choraram com esses momentos, não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal para mais conteúdo dessa amizade incrível.